Bom dia, eu sou o Tércio. Muito bem-vindos àqueles que são amigos, convidados. Parabéns aos pais, aos avós, às famílias. Que lindo ver, né, o Senhor multiplicando a sua família. Nós estamos chegando à terceira mensagem da série Equilíbrio. Falamos sobre o equilíbrio do corpo, da alma. Hoje vamos falar do equilíbrio do espírito. E a semana que vem vamos falar do Shabat, que é uma ferramenta, um instrumento, uma estratégia divina para manter em equilíbrio corpo, alma e espírito. Eu queria recomendar um livro, para mim, é uma das melhores interpretações feitas da parábola que vamos estudar hoje pela manhã, que é A Volta do Filho Pródigo. O autor é Henry Nouwen, ele é um padre, pastor, mas como um pastor recomendando um padre, não é? Eu quero recomendar, até porque eu quero dizer uma das coisas talvez mais sérias que tem a ver com a mensagem de hoje. Que quem define se alguém é convertido ou não, não é a religião, é Deus. Há muitas pessoas dentro do contexto evangélico, batista ou não, que talvez não seja convertido. Eu não posso falar sobre isso. Mas há pessoas dentro do catolicismo que Deus sabe que talvez sejam convertidos a Cristo. Na minha compreensão, Henry Nouwen é um padre que teve um encontro profundo e genuíno com Jesus. E a interpretação que ele faz dessa parábola é, para mim, uma das mais profundas que eu já li. Eu queria recomendar esse livro, então. Sei que você não estará lendo heresia, mas que você vai estar se confrontando com a palavra. Amém, queridos? Quero te convidar a deixar a Bíblia aberta em Lucas 15, mas antes eu quero te chamar, não é? O texto base nosso dessa série foi 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. Esse texto nos exorta a santificarmos corpo, alma e espírito para apresentarmos a Deus, não é? No dia da vinda de Cristo Jesus, nossa vida holisticamente, integralmente, consagrada e irrepreensível para o Senhor. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, igreja. Bem forte. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Glória a Deus. Amém? Você deve ter notado um espelho ali, se não observa que tem um espelho. Esse espelho representa que hoje nós seremos chamados a olhar para nós, a nos percebermos, a deixar que Deus nos revele hoje de manhã. Mas você hoje tem uma mesa aqui, uma mesa bonita, e a verdade é que o desejo do meu coração é que essa mesa desse toda a volta nesse auditório, mas não foi possível. Ela é representativa do coração de Deus, porque Deus nos chama para sentar à sua mesa, cheios de graça e amor. Eu quero que você entenda que Deus vai falar conosco nessa manhã. Nós vamos entrar hoje na nossa vida espiritual, que tem tudo a ver com a parte espírito que Deus colocou em você e Deus colocou em nós. E é importante entender que essa parte espírito não é o espírito de Deus, são coisas diferentes. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso não quer dizer que isso é o espírito de Deus. O espírito de Deus é Deus que vem habitar em nós. Nós vamos falar sobre isso. A Bíblia deixa claro, querido, que há um anseio no coração do ser humano, no meu coração, no seu coração, pela eternidade. Há um texto lá em Eclesiastes capítulo 3, 11, que deixa claro que o espírito do homem, esse espírito dado por Deus, corpo, alma e espírito, geme ansiando com contato com o transcendente, não é, com o espiritual, com aquilo que é além do material. Razão pela qual nós temos tantas religiões. São tentativas humanas de poder ter o contato com o transcendente. Olha o texto de Eclesiastes 3, 11. Obrigado, mano, de coração, Anderson.
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também expôs no coração do homem o anseio pelo quê? Pela eternidade. Quem foi que colocou esse anseio? Deus. Essa parte espírito que Deus colocou em você e em mim, que anseia o contato com o transcendente. Mesmo assim, a Bíblia diz que o homem não consegue compreender completamente, inteiramente o que Deus fez. Ou seja, essa parte espírito em nós é o princípio ativo da nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação, então, entre Deus e você, entre Deus e eu. Um certo autor cristão escreveu que corpo, alma e espírito não são outra coisa senão a base real dos 3 elementos que compõem o homem. Consciência do mundo externo é o corpo, consciência própria é a alma e consciência do transcendente, de Deus, é o espírito. Nós vamos hoje focar na parte espiritual. Mas eu queria dizer que um dos maiores desafios dessa manhã é arrancar uma erva daninha do meio da nossa vida espiritual. Eu quero chamar essa erva daninha de meritocracia, de religiosidade, porque esse é um dos piores instrumentos do diabo para corromper e interferir nessa relação tão linda de comunhão saudável que Deus anseia ter com você e ter comigo. Essa pureza, essa simplicidade da minha relação com Deus e da minha relação com a comunidade espiritual, ela pode ser tremendamente corrompida pela interferência da religiosidade, como se fosse uma erva daninha no nosso meio. Nós vamos começar então relembrando o princípio que já ensinamos para a igreja há muitos anos, talvez 6, 7 anos, de que nós somos pessoas espirituais, porque o Espírito de Deus vive em nós, amém? Vamos repetir isso, eu sou espiritual, porque Deus habita em mim pelo seu Espírito. Então, amados, lá em Efésios 1, esse texto reafirma isso, que quando ouvimos o Evangelho e cremos na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, então Ele vem habitar em nós. Então, olha, observe o processo. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, que é a palavra da verdade, nós somos selados. Selados aqui é habitados. O Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. Então, agora nós temos uma garantia. Nós temos uma herança garantida. Todos aqueles, então, que já reconheceram que são pecadores, queridos, se arrependeram dos seus pecados e pelo arrependimento de fé no sacrifício de Jesus, tiveram acesso a essa conexão espiritual. Você talvez diga assim, pastor, mas eu encontrei Deus por outro caminho, não é? Pela minha religião, pela religião A, B, C. Eu quero dizer mais uma vez que religião é uma tentativa do homem religar o homem com Deus. Palavra latim, religare. Mas a religião não tem poder para ligar o homem a Deus. Só há um caminho, só há um mediador que liga o homem a Deus, é Jesus Cristo. Ele mesmo diz isso em João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não é um caminho mais, eu não sou um dentre os outros caminhos, eu sou o caminho. Eu não sou mais uma verdade dentre as verdades que estão na sociedade, eu sou a verdade, eu não sou uma vida, eu sou a vida. E ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por quem? Por mim. O caminho para encontrar-se com Deus é Jesus. Se você já reconheceu isso, então, o Espírito de Deus veio habitar no seu espírito e agora há uma conexão que tira você da morte espiritual. Presta atenção, é importante isso.
A Bíblia vai dizer, querido, que nós não morremos mais espiritualmente quando Deus então vem habitar em nós com o Espírito Santo. Lá em João 11:25 disse-lhe Jesus, fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aqui há uma afirmação de que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, quando nós nos arrependemos, colocamos a nossa fé no sacrifício de Jesus, Deus nos dá um dom gratuito, que é o Espírito Santo para habitar em nós, e esse Espírito nos concede a vida eterna. Então nós não morremos mais espiritualmente, nós só morreremos fisicamente. Isso é lindo, isso é maravilhoso, é uma promessa. Portanto, querido, eu e você somos pessoas espirituais, habitadas pelo Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo, orientadas pelo Espírito Santo, consoladas pelo Espírito Santo, empoderadas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é todo o poder de Deus presente em mim e em você. Assim sendo, querido, o que acontece com o nosso espírito quando ele se conecta com o Espírito de Deus? Nós recebemos vida completa. Nós recebemos uma alegria espiritual tremenda. Nós recebemos esperança e vontade de viver. Agora preste atenção. Como nós podemos nutrir essa espiritualidade, então? E eu quero dar 2 caminhos nessa introdução para você. Nós nutrimos essa espiritualidade pelo menos de 2 formas. Primeira forma, pela vida de comunhão e intimidade com Deus, pelo relacionamento com Deus. Agora observe bem que eu não disse que nós mantemos a nossa vida espiritual lendo a Bíblia, orando, jejuando. Ô pastor, então tem alguma coisa errada. Eu falei que é pela comunhão profunda e íntima com Deus. Agora, é possível ler a Bíblia e não ter comunhão com Deus? É possível orar e não estar em comunhão com Deus? É possível jejuar e a motivação não ser a comunhão com Deus? Deixa eu te dizer, ler a Bíblia, orar, jejuar, práticas espirituais, devem me levar para Deus. Devem, mas podem ser exercitadas e não ter comunhão. João capítulo 5, Jesus fala isso para os estudiosos da lei, fala: vocês conhecem profundamente as Escrituras, vocês sabem minuciosamente sobre elas, mas vocês não conhecem o Cristo que a Escritura revela. Então perceba que eu estou falando aqui de que ler a Bíblia me leva para Cristo, mas pode não me levar, dependendo da motivação. Orar é o caminho para me encontrar em comunhão com Deus? É sim. Eu não estou dizendo para você não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não ter hábito espiritual. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que você precisa entender que o alvo disso é me levar para a comunhão com Deus. Senão é só o quê? Religiosidade. A segunda maneira de eu cuidar da minha espiritualidade é desenvolvendo comunhão com a comunidade espiritual. É no relacionamento de uns com os outros. Deus vai forjar a sua vida espiritual, a minha espiritualidade, através do relacionamento com a igreja de Jesus. Não existe, presta atenção, um sem o outro. Não existe cuidar da minha espiritualidade só dizendo assim, ó, minha vida com Deus ela é tranquila, é íntima, eu busco tal, mas com a igreja não quero saber. Corpo de Cristo eu não quero saber. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você está ligado à cabeça que é Cristo, Ele é representado através do corpo que é a igreja. Agora não adianta você dizer que você só quer saber da igreja, do povo, da comunhão com Ele, mas você não quer ter comunhão com Cristo. Se Ele é a cabeça, se Ele é quem comanda esse corpo, uma coisa não existe sem a outra. A minha espiritualidade saudável passa pelas 2 asas. Eu não sei se vai aparecer aqui um avião, mas é isso. Uma asa é a comunhão com Deus, a outra asa é a comunhão com a comunidade espiritual. Deus quer nutrir isso. O texto bíblico de hoje vai nos mostrar, queridos, como essa linda história, né, desse Deus de amor. Ele nos chama para viver essas 2 dimensões. Agora presta atenção. Essa história que vamos meditar hoje, de Lucas capítulo 15, ela foi contaminada na espiritualidade do filho mais novo e do filho mais velho. E nós vamos olhar para isso hoje e perceber que as falsas crenças, lembra a semana passada? Os pensamentos
que entram na nossa cabeça, se tornam falsas crenças, elas afetam as emoções, e elas desencadeiam então atitudes, hábitos, caráter, e um destino que nos leva para longe de Deus. E aí você tem 2 filhos naquela história, que eles vão representar exatamente essa religiosidade que vai adentrando no nosso coração. Vamos olhar para Lucas capítulo 15, e olhar para a história em 3 perspectivas, ok? Nós temos como personagens centrais dessa história o pai, nós temos o filho mais velho e nós temos o filho mais novo. Nós temos também os servos dessa história, mas eu quero concentrar a minha atenção e a sua atenção no pai, no filho mais velho e filho mais novo. Amados, eu te convido agora a se colocar diante do espelho e deixar Deus mostrar quem somos nós. Amém? Vamos ler a história? Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa. Eita, deve ter sido uma festa, hein? E vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. Eu fico imaginando o servo falando assim: ó, seu irmão voltou, teu pai mandou matar o novilho gordo, rapaz, olha só, ele está celebrando porque ele está vivo, voltou são e salvo. O texto diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Presta atenção, havia um banquete. O filho mais velho, quando ouve a graça, a misericórdia do pai, o texto diz que ele se irou e ele não quis entrar. Guarda essa frase: não quis entrar. Então seu pai saiu, olha para o pai, e insistiu com ele. Esse texto eu leio assim: e insistiu de novo, porque insistir, gente. Insistir é ficar ali falando: cara, o que você está fazendo? Ei, ô rapaz, a festa está rolando, tchê, vamos lá. Ele insiste. E aí? Mas quando volta para casa, teu filho quis... Aí ele fala assim, desculpa. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, pai. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, e agora eu estou colocando o tom, né? Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus recursos, bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, oh meu filho amado,
Você sabia que a palavra grega aqui é uma palavra que expressa afeição? O pai fala para o filho mais velho com afeição. Ele fala assim, a palavra grega, inclusive, indica criança, minha criança, meu filho. Meu filho, o pai olha para ele e diz, tudo que eu tenho é seu, filho. É seu, cara. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão, do seu irmão, né? E ele volta para o pai, para o filho e fala, cara, esse que você está dizendo que nem irmão teu, é só meu filho. É teu irmão. Esse teu irmão, nós tínhamos que celebrar, nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Meu amado, se você ficar até 1h da tarde hoje aqui, é porque eu não estou aguentando, eu estou empolgado demais hoje. Você pode levantar isso aí. Eu dou licença a você, mas eu estou cheio de Deus para falar desse negócio aqui hoje. Deus vai mexer com você hoje aqui. Deus vai abalar nossas estruturas. Deus vai nos abalar nessa manhã. E Deus vai nos chamar para um padrão de vida, de espiritualidade que talvez você nunca tenha vivido até hoje. Pai amado, é a Tua palavra e é pelo Teu Espírito. Destitui agora mesmo, Senhor, do nosso meio toda e qualquer influência que não seja do Teu Espírito. Tu estás aqui, Tua palavra nos garante que onde 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, ali Tu estás. Toma mente agora cativa, corações agora, para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, frequentemente, os líderes religiosos daquela época, os fariseus, do sistema judaico estabelecido, os escribas, eles criticavam Jesus na relação dele com o ser humano, na relação de Jesus com os pecadores e publicanos. E o texto de Lucas 15, versículo 1 e 2, mostra que os publicanos e pecadores estavam em torno de Jesus para ouvi-lo. Olha o texto lá, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E aí os fariseus, que estavam ali de plantão, sempre querendo pegar Jesus, os escribas, o texto diz que eles murmuravam uns aos outros, diziam assim, cara, olha só, você está vendo que ele recebe os pecadores e come com eles? O murmúrio era esse, cara. Eles estavam fazendo fofoca mesmo entre eles. Olha aí, olha bem esse cara aí, ó. Olha lá. Cara, ele come com os pecadores, cara. Ele come com os piores, cara. Era esse o murmúrio. Vamos para o espelho. Vamos para o espelho. Porque, deixa eu dizer, a igreja de Jesus, ela está na terra para salvar os doentes, dos quais o mais miserável deles sou eu. Paulo declara isso. E eu me vejo assim. Se não fosse a graça dele, eu estava perdido. Agora, por que a gente, como os fariseus, já começa assim, cara? Você viu quem entrou na igreja agora? Rapaz, isso é picareta, pastor do céu. Pastor, você sabe quem é esse? Verdade, eu já tive essas conversas aqui dentro. Pastor, aquela mulher, pastor, essa é perigosa. Desculpa, mas vamos para o espelho. Como é que Jesus vai lidar com os fariseus? Como é que ele vai lidar com isso? Jesus responde àquele murmúrio dando 3 parábolas. 3. Quero te convidar a ler em casa. Lucas capítulo 15 inteiro, vai ter a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nós vamos focar na terceira parábola hoje, onde Jesus não vai falar de animal, de ovelha, de objeto, de dracma, ele vai falar de gente. Agora ele vai evocar a emoção para a vida real, falando de relacionamento. Relacionamento entre eu e Deus e relacionamento entre os irmãos. Que aí, querido, sou eu e você, nossa relação. Então nós vamos iniciar nossa reflexão hoje sobre espiritualidade saudável pelo filho mais novo, tudo bem? Nós vamos olhar a espiritualidade do filho mais novo, espiritualidade na perspectiva do filho mais velho e espiritualidade na perspectiva do pai. Vamos lá? Do filho mais novo. A espiritualidade na perspectiva do filho, eu coloquei lá, festeiro indigno. Olha lá. Um dia ele acorda, o filho do texto, mais novo, caçula, chama o pai e diz, pai,
eu quero a minha herança, eu quero me mandar, eu quero viver a vida, eu quero curtir, eu estou a fim de ir fazer o que eu quero com a minha vida. E amados, é muito importante entender o contexto do texto, porque ele está numa cultura judaica. E numa cultura judaica, querido, o pai, ele dava a herança para os seus filhos apenas depois de morto. Então, na verdade, o pedido que esse filho fez era um insulto ao pai. Era uma espécie de desprezo ao pai. Ele estava dizendo: pai, eu queria que você tivesse morrido já que não morreu, me dá logo o que eu quero. Me dá o que é meu. Não era um mero pedido da herança, ele estava rejeitando o seu pai e toda a bondade que ele tinha mostrado durante os anos de vida para ele. Ele abandona a família, ele deixa então, ele pega as suas malas, ele pega tudo que é dele e ele viaja, e ele vai curtir a vida doidado. A Bíblia não narra os detalhes, querido, mas podemos imaginar pela frase, porque o texto diz que ele desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente, que ele gastou tudo, depois de ter gasto tudo. Então isso indica que esse jovem viveu egoisticamente, querido, ele se entregou às suas paixões e prazeres. Esse jovem, ele expressa a vida de quase todos nós aqui, se não de todos. Porque em algum momento, querido, da vida, nós desprezamos Deus. Deus nessa história, o pai nessa história é Deus. E quantas vezes nós viramos as costas para Ele, e nós vamos viver deliberadamente as nossas próprias paixões. Não há limite para aquele jovem. Ele quer o hedonismo, tudo que conta para ele é a felicidade, e ele se entrega aos seus prazeres. Porém, o texto mostra que todo prazer cobra caro. Guarde isso. Todo prazer cobra caro. Quase sempre rouba, querida, a nossa dignidade, a nossa sanidade. Mas cedo ou mais tarde, o nosso prazer nos leva à condição de imundície, de carentes, de autocomiserados, sentindo-nos um trapo, pedindo favores e completamente indignos. A fragilidade a qual somos expostos no caminho do prazer, querido, nos faz sentirmos culpados e indignos. Como no primeiro pecado da semana passada, eles se sentiram culpados e indignos e foram se esconder de Deus. Adentramos na escuridão com vergonha e com culpa. E sabe o que é pior? Pensamos que o Pai vai virar as costas para nós e que nunca mais vai desejar ter comunhão conosco. E aí passamos a nos relacionar com Deus, entramos numa relação de meritocracia. Pensamos assim: já não sou mais digno, até mesmo fulano ou ciclano merece mais respeito e mais amor e cuidado do que eu. Aqui chegamos, querido, ao modelo da espiritualidade do filho mais novo. Qual é? Uma espiritualidade centrada na meritocracia. Ela faz nos ter medo de Deus quando pecamos. Ela faz pensar que os outros são melhores do que nós, porque eles não fizeram o que nós fizemos. É isso que ele diz quando fala assim: ó, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. É porque eles merecem aquela comida, porque eles não fizeram o que eu fiz. É isso que está na cabeça dele. Até que ele caísse, querido, em si sobre o amor do pai, o pensamento único daquele filho é: eu sou completamente indigno de receber de volta o amor e o perdão do pai. Amados, muitos de nós somos assim, desenvolvemos uma espiritualidade desequilibrada, tendo como base nosso imerecimento, nossa desqualificação espiritual. Não correspondemos com Deus, fizemos um compromisso e quebramos, viramos as costas para Ele, caímos deliberadamente, desprezamos, abandonamos, voltamos o nosso coração para nós mesmos e nossas paixões, e pensamos, presta atenção, que Deus nos rejeitará eternamente por isso, e que não há mais possibilidade de perdão, restauração, que Deus fechou os braços para nos acolher imundos em sua casa de volta. Eu me lembro quando, já comentei isso uma outra vez, eu e Martim éramos pastores de jovens,
lá em Curitiba, e no carnaval nós saímos com os jovens para as ruas de madrugada. Nós ficamos até meia-noite orando, preparando aquela equipe. Saímos numa leva de 300, 400 jovens nas ruas da cidade, enquanto estava rolando o carnaval, queridos. E nós passávamos de meia-noite às 6 horas da manhã, evangelizando aqueles jovens no meio daquela loucura do carnaval. E eu me lembro bem, Martinha certamente se lembra, quantos jovens a gente encontrava, largado mesmo, completamente largado, assim, lá desse jeito, e a gente chegava, sentava, e ficava ali um tempo e descobríamos que aquelas pessoas, muitos deles eram pessoas que já tinham tido uma experiência com Deus, que já tinham vivido em comunidades espirituais, cristãs, que fizeram compromisso com Deus, mas que um dia eles decidiram sair, virar as costas para Deus, e o sentimento que estava na mente deles, sabe qual era? Agora você tem que se atolar para o resto da vida, porque não tem mais espaço para você na casa do Pai. Deus não te aceita mais. Você é imerecedor do amor de Deus. E quantas vezes nós choramos com eles para ajudá-los a compreender que o Pai estava de braços abertos esperando que eles voltassem. Você precisa entender que a espiritualidade do filho mais novo é uma espiritualidade que acredita que a relação dele com Deus tem a ver com ele acertar com Deus. Tem a ver com ele fazer o que Deus quis, o que o Pai quer. E como ele não fez, como ele virou as costas, o Pai não vai mais acolhê-lo e mais amá-lo. Quantos de nós estamos dentro da igreja, mas já estamos muito longe, tal qual o filho mais novo, com o pensamento de que, de novo, olha como eu estou imundo, como é que eu vou voltar para lá? Quantas pessoas desviadas por conta dessa mentira, dessa espiritualidade, desse conceito espiritual, de que a base da relação com o Pai, ela foi quebrada por causa do meu imerecimento, por causa da minha condição imunda. Mas contudo lá no coração estão desejosos de voltar para a casa do Pai, para a sua presença, para a sua mesa, para a comunhão com Ele. Mas as falsas crenças nos fazem pensar que Deus não nos aceita mais e que nós estamos destinados então às alfarrobas dos porcos e não mais ao banquete do Pai. Essa espiritualidade na perspectiva do filho festeiro que se sente indigno. Ele fala, não sou digno de ser chamado mais o quê? O teu filho. Ele diz isso porque ele baseia o seu relacionamento no mérito e por ter errado considera-se indigno e merecedor do amor do Pai. Você se sente assim? Quero te convidar a olhar a espiritualidade na perspectiva do filho mais velho. Eu chamo a perspectiva do filho certinho, julgador. O filho mais velho, ele volta do campo e quando ele está chegando na casa, ele começa a ouvir o som. Gente, a festa era forte, a festa era linda, era dança, né? era música, e o cara está chegando e quando de longe ele ouve aquilo, o texto diz que então ele chega em um dos servos, e ele tenta entender o que está acontecendo, o motivo daquela festa, e ele fica furioso, ressentido, e ele se recusa a participar daquela festa e daquele banquete. Quando seu pai vai então acalmá-lo, e eu acho tão linda a atitude do pai, porque o pai começa a festa sem o filho mais velho, mas quando ele sabe que o filho mais velho chegou, ele não fica lá dentro da festa, ele vai para o filho mais velho para demonstrar o amor do pai pelo filho mais velho, e quando ele chega lá, o filho dá uma resposta envolvida de egoísmo. Ele diz assim, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandas matar para ele o novilho cevado. Observe bem o desdém na voz do irmão mais velho. Ele nem mesmo se refere ao seu irmão como o seu irmão. Ele fala, o seu filho. Ele é o teu filho. E naquele tremendo banquete de comemoração, com o novilho gordo, a melhor roupa para o filho mais novo, o anel que simbolizava a restauração da condição dele de filho, querido, música, dança. Você imagina a alegria do pai e você imagina a resposta do filho mais velho ao coração do pai. Deixa eu dizer uma coisa. O filho mais velho,
ele está mergulhado na escuridão do ressentimento. O texto diz que quando o irmão ouviu de longe, perguntou a um dos servos da casa, soube que o mano festeiro havia voltado, que ele fica revoltado, cheio de ira, e o texto diz assim, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Não quis entrar, e o pai insiste com ele, mas ele responde para o pai então, aquilo que nós já lemos. O que significa o não quis entrar? Essa parte do texto carrega uma série de mensagens, querido, sobre a espiritualidade do irmão mais velho. Não quis entrar, querido, representa aqui orgulho. Não quis entrar representa também ciúme. Não quis entrar representa sentimento de superioridade, representa inveja. Não quis entrar representa um sentimento de injustiça ou autojustiça. Representa também acusação. Olha o texto. O texto não diz que o filho gastou com prostitutas, né? O texto não diz que ele saiu e viveu a vida irresponsavelmente. Mas o filho mais velho já põe isso na conta do filho mais novo. Ele saiu, queimou lá com as mulheres que não prestavam e tal. Acusação. Também representa indiferença ao retorno do irmão e a notícia de que ele ainda estava vivo. Quando o servo responde assim, ó, sim, o seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E ele é indiferente a essa informação. Isso não muda absolutamente nada. Ele não quis entrar, representa convicção, presta bem atenção, daquele irmão mais velho, de que a sua dignidade não podia se sentar à mesa com a indignidade do seu irmão festeiro. Também representa a certeza, querido, de que ele merecia muito mais do que havia recebido do seu pai, que a propósito, até aquele momento não havia materializado nada do seu amor pelo filho, nem mesmo um cabritinho. Ele fala, nem um cabritinho. Não quis entrar? Também representa o manifesto público de exigência dos seus direitos por ter obedecido todas as ordens do pai. Representa na mente dele dever do pai não cumprido por anos de trabalho duro, como escravo não reconhecido devidamente. Em suma, o discurso do filho mais velho representa, sabe o quê? Uma espiritualidade carregada de sentimentos de direitos e méritos por sua obediência, ainda que sem coração. Sem coração? Possivelmente sim, porque a obediência de coração não cobra o retorno. A obediência de coração não exige nada em troca. O amor da minha entrega para Deus não exige dele algo de volta. O amor meu para com meu irmão Júnior não exige nada de volta do meu irmão Júnior. O amor meu para com minha irmã Joyce não exige nada de volta da minha irmã Joyce. O amor de coração é uma entrega. Onde está o desequilíbrio da espiritualidade do filho mais velho, o filho certinho, porém julgador? Como disse no início, no mérito. A meritocracia é uma erva daninha que entra na nossa vida espiritual e destrói a verdadeira espiritualidade centrada na vida e na ação de Cristo e nos torna religiosos, orgulhosos como filho mais velho ou indignos como filho mais novo. Porque a base da relação é a meritocracia. Não é Deus. O desequilíbrio da espiritualidade do filho mais velho se dá pelo sentimento de mérito que ele tem. A base da sua relação com o pai não é o amor dele pelo pai, nem o amor do pai por ele, mas a sua própria obediência, sua própria justiça. Ele diz, tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Por isso, querido, que tanto o filho mais novo, festeiro, indigno, e eu estou colocando isso entre aspas, né? Quanto o filho mais velho, certinho e julgador, revelam a minha e a sua espiritualidade. Se deixarmos Deus falar, querido, conosco nessa manhã aqui, se nós formos humildes e íntegros, nós vamos ter que admitir que nós já estivemos na posição do filho mais novo e nós já estivemos na posição do filho mais velho. Sim ou não? Claro que sim. Tanto nos sentimos indignos e merecedores do amor de Deus, que ficamos envergonhados, sem coragem de voltar para a casa do Pai, comendo as alfarrobas do porco. Na verdade ele não comeu, ele tentou comer e não tinha nem isso para ele.
Você imagina a condição que ele estava? Quanto nós ficamos do lado de cá dizendo, não, estou na tua casa, estou fazendo tudo certinho, direito, tal, e eu começo a exigir do pai o que o pai tem que me dar, como se a minha relação com ele tivesse base no que eu sou, no que eu faço, na minha obediência, na minha perfeição. Pior, sabe o que é? É que nós ainda começamos a julgar o pai e a bondade dele. Nós olhamos para o lado e nós não entendemos. Desequilíbrio espiritual. Ambos se relacionavam com Deus com base na dignidade ou indignidade. Mérito ou demérito. Autojustiça ou completo imerecimento. Você talvez diga assim, Técio, eu me identifico mais com o filho mais novo. Na verdade, com o mais velho, honestamente, irmão mais velho, não sou eu esse cara. Eu já contei para a igreja que em novembro do ano passado, foi novembro, Martinho, que nós fomos para o Retiro do Silêncio? Eu e Martinho fizemos um retiro de 5 dias do silêncio. Eu quero dizer para você que até aquele retiro eu me sentia como o filho mais novo. Eu nunca me identifiquei com o filho mais velho. Nunca. Mas naquele retiro, querido, eu estava no final da tarde, é um lugar que parece o Jardim do Éden, né? Assim, a descrição do lugar é fantástica, é numa cidadezinha chamada Mundaí, no interior lá de Santa Catarina, e nós estávamos lá na montanha, lá, e no final da tarde eu estava contemplando aquele visual, gente, e as árvores de todas as formas e tamanho, as plantas de todas as formas e tamanho, os pássaros, o som da cigarra, que há muitos anos eu não cantava. Os passarinhos mais variados começaram a cantar, e o vento foi batendo, e as árvores que tinham copas grandes, outras eram copas só embaixo, em cima não tinha nada, as rosas, e Deus começa a me mostrar tudo aquilo, gente, e eu tive um encontro profundo com o Senhor naquele momento. Porque quando eu comecei a olhar para aquilo, Deus falou para mim assim, meu filho, você está vendo a árvore? Essa, aquela, e eu olhava para tudo quanto era tipo de árvore, e Deus dizia assim, como elas são? Eu falei, diferentes, Deus, uma das outras, completamente diferentes, Senhor. Eu falei, você está ouvindo o cantar dos pássaros? E eu via os pássaros e eles cantando, e aquele som da cigarra, e Deus falou, você está ouvindo a cigarra, você está ouvindo isso, você está ouvindo beija-flor, e eu comecei a ver os pássaros, Deus colocou tudo diante de mim, e Ele falou literalmente assim comigo, meu filho, você percebe que nenhum é igual ao outro? Falei, para você talvez um seja mais bonito, mais feio, mas todos eles são obra da minha criação. E sabe o que eles estão fazendo agora? Técio, eles estão me louvando como eu os criei, do jeito que eu os criei. Naquele momento Deus me visitou e falou assim, você precisa entender melhor a minha criação, os seres humanos, porque para você alguns deles são feios. Para você é mais bonito do que alguns outros, Técio. Eu quero te dizer que você e toda a minha criação são lindos aos meus olhos e amados meus. E naquela hora eu comecei a olhar, e eu estava meditando nesse texto, e Deus começou a dizer para mim, você é o filho mais velho, filho. Você às vezes olha para pessoas com esse olhar, porque não alcançou o teu objetivo, porque não chegou onde você achava, porque não fez como devia. E meu querido, eu comecei a deparar com a podridão do filho mais velho dentro de mim. Eu disse, Deus, eu? Não, Deus, eu não. Sim, filho, você. Você, cara. Às vezes você é o filho mais velho, sim, e você precisa se arrepender. Ah, como somos sim, queridos. Quantas vezes nós nos sentimos superiores. Olhamos para nós e sentimos-nos melhores. Olhamos para nós, nos sentimos mais sabidos, mais inteligentes, mais santos, mais trabalhadores, mais respeitosos, mais justos, mais obedientes, mais conhecedores, mais isso, mais aquilo. E aí sabe o que a gente pensa? Que Deus tem que nos tratar melhor do que o outro então, porque eu sou melhor. Então se é meritocracia, Deus tem que me dar melhor. Aí você não entende, dá um nó da tua cabeça, porque você obedece, e o picareta do lado dos teus olhos, sem vergonha, maconheiro, né? Porque a gente dá esses nomes para o cara, né? Fala, um maconheiro, sem vergonha. Deus está abençoando, você não entende. E você diz, não é justo.
E você começa a dizer, Deus, que isso? E você senta na cadeira do filho mais velho e diz, quem é você para dar para esse cara aí que gastou tudo? E a gente faz igualzinho. É com o filho, é com o pai, é com a sogra, é com o chefe, é com o irmão, é com qualquer pessoa. Nós sentamos na cadeira do filho mais velho, nós julgamos o irmão e nós julgamos o pai. Meu Deus. E é incrível que isso acontece dentro da igreja, sim. Sabe quando aquele irmãozinho novo que chegou, está pegando fogo espiritualmente? Eu quero pedir, inclusive, que uma frase saia do nosso meio. Eu quero pedir em nome de Jesus, porque tem uma frase que corre no meio da igreja, que é assim, ó. O irmãozinho novo convertido está lá feliz, apaixonado, servindo, lendo a Bíblia, orando, tal. E o irmãozinho que é velho não está orando como ele, que começa a ficar igual o irmão mais velho. Quem é esse cara aí? Chegou agora. Fica bancando que ora. É engraçado, né? Aí a frase dele, sabe qual é? Ele chega no irmãozinho mais novo assim, e fala assim, meu irmão, é bonito, é legal demais, cara. Mas isso é o primeiro amor, vai passar. Vai passar? Sai para lá, capeta. Que passar o quê? Vai ver Apocalipse lá, quando ele fala sobre ser quente ou frio ou morno. Você é morno, cara. Eu vou te vomitar da minha boca. Ele está dizendo, você precisa ser quente no reino. Esse primeiro amor não pode passar, amado. Então, não aceita essa palavra. E nós não vamos dar essa palavra mais. Você vai chegar no seu irmão pegando fogo e vai dizer assim, esse fogo aí não pode acabar nunca, meu irmão. E não vai apagar em nome de Jesus, caminha na intimidade com Ele, anda com Ele. Mas a gente fica de lado, igual o irmão mais velho. Isso aí vai passar, porque já passou na vida dele. Porque ele abandonou Deus, porque ele saiu fora. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Esse tipo de espiritualidade que a gente fica olhando para o irmãozinho que agora... Rapaz, ele chegou a ter 1 ano e já está lá liderando célula. E eu estou aqui. Aí o irmãozinho velhinho da igreja, ele começa a olhar para o outro lá dizendo assim, mas não aceito não. E o pior é quando vê o pastor abraçando o outro, fala assim, o pastor não me abraça assim, está abraçando ele. Aí aparece a foto do pastor no restaurante, outro irmãozinho liga, ei pastor, você está no restaurante aí, é? Tava sim. Então vamos para o restaurante também, vamos. Gente, por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque a base da nossa relação com o ser humano e com Deus é a meritocracia. Eu acho que eu mereço também. Eu acho que ele não merece, eu acho que ele merece, eu acho que eu mereço. A gente fica nessa. Não tem isso, sentimos isso porque estabelecemos uma relação com Deus e com os irmãos em Cristo de mérito. O que é que Deus está falando com você? O que o Espírito está te falando? Talvez você está aqui hoje sem coragem de voltar para o Pai porque uma voz te diz que Ele não vai te receber. É mentira. É mentira. A base da tua relação com Deus não é a tua falta de mérito. Talvez você está aqui dizendo, não, eu sou orgulhoso, cheio de ressentimentos, da injustiça, que irado com o Pai, da forma que Ele está tratando, você não senta mais à mesa com Deus, e nem com os seus irmãos, porque você acha que Deus foi injusto com você. O orgulho te impede dessa comunhão. Sabe como devemos chamar esse tipo de espiritualidade, do filho mais novo e do filho mais velho, você sabe? Deixa eu te dizer. Religiosidade. Deixa eu explicar por que eu estou dando esse nome. Porque essa história foi contada para os líderes religiosos, fariseus e escribas, que estavam julgando a espiritualidade de Jesus. E Jesus então vem com essa parábola para exortar a religiosidade daqueles homens, para confrontar a religiosidade deles, que estavam questionando a espiritualidade de Jesus de sentar e comer com os pecadores. Olha lá, versículo 1 a 3, todos os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Quando Jesus conta essa parábola, ele mostra a base da sua espiritualidade, representada pela espiritualidade do Pai, contrastando a religiosidade dos fariseus. Vamos fazer uma revisão para entrar na espiritualidade do Pai, pode ser? Pode ser, só para ir incorporando a verdade no nosso coração. Talvez hoje seja o dia, amado, de nós admitirmos que quase sempre com o passar do tempo,
À medida que nós acertamos ou erramos, obedecemos ou desobedecemos, nós vamos desenvolvendo esse tipo de relacionamento desequilibrado e confuso com Deus, que atinge diretamente a nossa relação com o nosso irmão e com Ele, não é só com Ele. Essa confusão tem sua base nesse sofisma. Minha relação com Deus é meritocrática, né? A origem da palavra meritocracia vem do latim meritum, que significa mérito, e a palavra grega cracia, que significa poder. Assim, o significado literal de meritocracia é o poder do mérito. Então, querido, nós vamos vivendo a nossa espiritualidade, ou seja, nosso relacionamento com Deus, muitas vezes tendo como base o poder do mérito ou a falta desse poder, porque nós falhamos. Quando então nosso pensamento é esse, se nós pecamos deliberadamente, como o filho esbanjador, porque a palavra pródigo é esbanjador, nós vamos nos sentindo sem mérito de nos relacionar com Deus. Agora, se é com a base no mérito, por outro lado, quando nós desenvolvemos um nível de relacionamento que nós obedecemos, e Deus quer que nós obedeçamos, que nós o sirvamos, Deus quer que nós o sirvamos, e nós vamos confundindo isso como direito e justiça, porque nós não nos entregamos a nossas paixões para obedecer tudo, e Deus não fez o que eu achava que Ele tinha feito, nós então nos sentimos superiores ao filho esbanjador, julgando ele e o pai pela compaixão e justiça. A minha pergunta hoje é: qual das duas posturas nós encontramos a espiritualidade saudável, equilibrada? Nenhuma, certo? Nenhuma. Ambas são posicionamentos desequilibrados. E daí, Tércio? E daí, querido, que se em algum momento da sua jornada espiritual, e se esse dia for hoje, você identificar que você já foi o filho mais novo, ou você se sente como o mais novo, o aproveitador, irresponsável, festeiro, esbanjador, indigno e merecedor. Ou talvez hoje você percebe lá no coração que você assumiu a posição do filho mais velho, julgando-se mais justo e mais obediente que o irmão mais novo, e por isso merecedor. Eu quero dizer que hoje Deus nos chama para nos arrependermos e aceitarmos a graça e o perdão que vem da espiritualidade do Pai. Deus deseja nos restaurar para uma espiritualidade genuína. Sabe, querido, às vezes eu vejo esse sentimento dentro do casamento. A esposa se sente mais espiritual do que o marido, ou o marido se sente mais espiritual que a esposa, ou um se sente menos indigno diante de Deus que o outro. Essa relação, ela pode ser doentia e afetar as nossas relações humanas seriamente. E hoje nós precisamos confessar a Deus, porque nós precisamos ser libertos da espiritualidade centrada na meritocracia para viver a espiritualidade saudável, porque a espiritualidade meritocrática, deixa eu te dizer, ela é enferma, ela é doente, ela é equivocada, ela é carente, ela é confusa e ela é desequilibrada. Vamos olhar então a espiritualidade equilibrada do Pai? Vamos para lá então? Eu chamo a espiritualidade na perspectiva do Pai amoroso. Eu convido você agora a focar no texto olhando para a espiritualidade do Pai. Vamos ler a partir do versículo 17, olha lá. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Se levantou e foi. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e tal. E aí ele prepara toda aquela festa. O texto vai seguindo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai, olha o pai, insistiu, saiu e insistiu com ele. Ele dá aquela resposta para o pai que nós já vimos. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e ele reviveu. A postura do pai revela várias coisas e nos manda muitas mensagens sobre uma espiritualidade saudável e equilibrada. Primeiro, ele olha para ambos
os filhos com a mesma graça, com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com a mesma compaixão e com a mesma bondade, com o mesmo sentimento de querer estar junto. Certo ou não? Você enxerga isso do texto? Para ele o demérito ou o mérito não existe, mas sim o seu próprio caráter de amor. O caráter do amor do pai é a base da relação, da espiritualidade do pai. Não está fora dele, não é o merecimento ou imerecimento, mas a sua graça abundante. E aí, queridos, eu me lembro no Antigo Testamento de uma das passagens mais lindas para mim, quando o rei Davi, ele manda chamar um dos servos, Siba, para vir, para se apresentar diante dele, para falar se tinha algum descendente filho de Jonatas, porque ele queria honrar aquele homem. E queridos, quando ele chega, o servo diz, sim, tem um. E sabe o que ele fala? Ele vai contar para ele que aquele descendente, filho de Jonatas, era aleijado dos pés e morava lá em Lodebar. Ah, que história maravilhosa. Quando você vai ler o texto, querido, o texto vai dizer, tá aí, o texto aparece aí, Ziba, o nome do servo. Ele então conta, dá essa notícia. O texto diz que Davi manda trazer de Lodebar Mefibosete, filho de Jonatas. E o texto vai narrar a história. Diz que você comerá sempre a minha mesa. Queridos, de Lodebar, sabe para onde ele sai? Ele vem para Jerusalém, para o palácio. E o texto diz exatamente assim, que Davi fala para ele, mas Mefibosete sempre comerá a minha mesa. E diz que Mefibosete passou a comer a mesa do rei Davi, como se fosse um dos seus filhos. Você está entendendo o coração do pai qual é? Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Há uma história em Mateus 22 que fala das parábolas das bodas, não é? Que vai representar o reino dos céus como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho Jesus, e está apontando para o final dos tempos, da boda que vai acontecer nos últimos tempos, quando haverá um banquete e o rei chamará aqueles para sentar à mesa. E amado, o texto é muito forte, porque o texto diz, querido, que os servos saíram convidando para sentar à mesa, e eles se recusaram a sentar na mesa do cordeiro, porque eles estavam lidando com as suas próprias coisas, com as coisas da vida. E olhando para o futuro, amado, isso quer dizer que vai chegar o dia onde o Senhor vai nos chamar no final dos tempos para sentar à mesa, e que eu e você podemos estar tão ocupados conosco, com a nossa vida, que nós podemos desprezar o banquete do rei. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que Deus manda realmente eles saírem nas esquinas, nas ruas, encontrar todas as pessoas, gente boa, amar, e colocar naquela sala do casamento, e aquela sala fica cheia de convidados. A história de Mefibosete, filho aleijado de Jonatas, e a parábola do banquete do casamento revela, sabe o quê? Revelam os que se sentem indignos, Mefibosete, e os que se sentem superiores e desprezam a mesa do pai, como o filho mais velho, que desprezou. Contudo, os personagens principais desses dois registros bíblicos são os reis. Na história de Mefibosete, o personagem principal é Mefibosete ou é o rei? É o rei, é o coração do rei Davi. Na história, querido, das bodas, o cerne é o coração do rei, do pai do noivo, que convida para a mesa. O que a espiritualidade do pai, dos dois filhos, tem a ver com esses dois textos? A espiritualidade do pai tem a ver com o primeiro texto de Mefibosete, que mostra, querido, que o filho que se sente digno, ele é aceito e amado pelo pai. E a história do segundo rei mostra que Deus chama para a sua mesa aqueles que se sentem inúteis, incapazes, mas ele é rejeitado por aqueles que aparentemente se sentem indiferentes a Deus. O filho mais velho fica fora da mesa do banquete por orgulho,
desequilibrado. E aí, querida, a última lição para não ficar nenhuma interpretação errada. Deus convida à mesa todos. Mas tentar sentar à mesa com as roupas imundas, sem serem lavadas e santificadas pelo sangue do Cordeiro, não faz sentido. A Bíblia diz que um dia Deus vai voltar em glória, amado. Num piscar, num abrir e fechar de olhos. Deus vai voltar em glória e majestade como um rei. E eu e você, querido, seremos convidados a sentar à mesa. E apenas aqueles que se perceberem injustos ou orgulhosos e que ouviram o chamado do Pai nesse tempo e se apresentaram ou imundos ou orgulhosos para serem lavados pelo sangue do Cordeiro, terão o privilégio de sentar à mesa. Não haverá penetras nessa festa, sabia? Não vai dar para chegar correndo em cima da hora e dizer, eu quero um lugarzinho aí. Não vai dar não, olha o texto. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? Sabe o que ele está dizendo aí? Como é que você entrou aqui sem as vestes lavadas pelo Cordeiro? Você viveu a vida inteira para si. Você teve toda a chance, você foi convidado, mas agora correndo você está vindo, sem arrependimento, com as vestes imundas, sem arrependimento. Olha só o que o texto diz. O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos. Hoje há uma mesa posta e um convite para nós. Chama todos nas esquinas, nas ruas, chama, vem, pois a mesa foi posta, querido. Deus está procurando filhos que correm para o Pai e não para longe do Pai. Filhos que sujos pelo pecado, olha só, preste atenção, da loucura, do prazer ou da arrogância da autojustiça, mas que reconhecem a bondade extravagante do Pai, ô Pai bondoso, a graça e o amor incoerente do Pai, incoerente entre aspas, né? E se lançam diante dele dizendo, Pai, eu quero sentar à tua mesa. Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Nós vamos ouvir uma poesia feita pelo nosso querido pastor Shane, sobre o que foi pregado hoje aqui. E depois dessa poesia você vai ser convidado a 2 resoluções para a glória de Deus. Fica com seus olhos fechados e ouça essa poesia. Equilíbrio, a verdade que traz ao ansioso alívio. A estrada é estreita, não caia, nem para a esquerda e nem para a direita. Ouvi falar de um pai que amava 2 filhos, um religioso arrogante, outro libertino perdido. Essa história é conhecida e até mais confundida. Muitos só se identificam com o pródigo arrependido. Imagina um pai com alegria chorando, correndo, gritando, bem-vindo para casa, para o filho imundo retornando. Arrependido e triste, o pródigo cai suplicando, não mereço ser filho, pois tenho vivido pecando. Voltando do campo, vem o outro irmão, perguntando o motivo de toda essa comoção, coração emburrado, rosto transtornado. Este auto-justificado recusa-se a alegrar com seu irmão restaurado. O pai até saiu para explicar. Filho, vamos festejar, pois seu irmão que morreu voltou e vivo está. Um certo sábio falou do rei e o mendigo, que nenhum dos dois tinha direito ao orgulho. O pecado de Adão é motivo suficiente para curvar a cabeça do rei mais imponente. A imagem de Deus é motivo igualmente para erguer a cabeça do mais abatido, indigente. Então, amigo, entenda essa simples lição. No desequilíbrio dos 2 irmãos, o mais novo se sentia indigno, sem valor. Indignado, o mais velho se achava melhor. Nenhum desses extremos o pai afirmou, pois o que equilibra a história é a oferta de amor.
incrível. A inspiração que Deus deu para o Shannon. Eu disse para ele, no WhatsApp áudio, o que seria a ênfase da mensagem. E Deus inspirou esse poema. Obrigado, Shannon. Essa oferta de amor está aqui hoje de manhã. A mesa está posta. E hoje de manhã, queridos, o convite é para você que se sente indigno, sem valor. E o convite é para você que se sente o filho justo e obediente. Eu acho tremendo pensar que em ambas as histórias, o desejo do Pai é sentar-se à mesa com eles. Enquanto nós vamos cantar essa música, Tu és o bom Pai, querido. Eu quero realmente que você saia do seu lugar hoje. Se Deus falou com você, é hora de você vir para a mesa com o Pai e dizer: Pai, me recebe. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Se você se sente o imerecido, você vai dizer: Deus, me perdoa porque a base não é o que eu faço. Se você se sente o merecedor, você vai dizer: Deus, me perdoa porque a base não é a minha justiça. É o teu amor. Sabe o que eu penso, queridos? E eu vou terminar dizendo assim para você. Que talvez você pense: poxa vida, a história termina assim. Sabe como é que a história para mim termina? Que Deus, que olha para mim e me vê como o filho mais novo, muitas vezes, com o filho mais velho, outras vezes, Ele me chama à mesa, sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que eu me torne um pai espiritual. Nem o filho indigno, nem o filho orgulhoso, mas um pai espiritual. Um pai que foi acolhido à mesa e que come à mesa com o pai e com o outro irmão, e que agora se torna nessa terra um agente do mesmo amor do Pai, porque essa é a espiritualidade saudável. Eu quero que você saia daqui hoje para dizer: Deus está me chamando. Diga assim: Deus está me chamando para ser o pai espiritual, para olhar para o filho indigno, para o meu irmão indigno, né? Ou o irmão justo, e sentar à mesa com ele, cheio de graça e de compaixão. Pai misericordioso, esse é o seu lugar no reino de Deus. Esse é o meu lugar. Você quer isso? O Pai misericordioso nos chama para sentar à mesa. Não vai dar para a gente comer, mas dá para a gente ficar em volta dela. Vamos ficar em pé enquanto cantamos essa música. Sai do teu lugar se você quer sair para esse compromisso daqui hoje, para viver uma espiritualidade com base na espiritualidade do Pai. Sai do teu lugar e vem à frente. Não importa se vai ter uma multidão aqui. Receba o perdão, a graça de Deus, e acolha esse coração do Pai. Pode sair, pode vir, querido. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz da escuridão me dizer: pode vir, venham. Que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Ele é o bom Tu Pai. és um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu sei que muitos procuram resposta. A resposta está na casa do em Pai. todo lugar, Não é mas fora. eu sei É na comunhão nós com Ele. procuramos respostas. Só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom Pai.
Amado, eu quero orar e eu quero quebrar hoje, definitivamente na tua vida, filho esbanjador, toda vergonha e culpa que o diabo lançou, por todo esbanjamento, por todo distanciamento, por todas as escolhas erradas que você fez, e uma voz lhe dizendo que o Pai não o aceita mais. O Senhor está aqui hoje, Ele está com os braços abertos como o Pai amoroso, Pai misericordioso que Ele é. Clame, clame, venha, ainda que você diga: Pai, eu me sinto indigno de ser chamado filho, mas Ele não te trata, querido, com base no que você não fez, ou você fez. Agora, querido, agora, quebra essa cadeia, rompe isso agora, não ouça mais a voz do inimigo, dizendo que você é um lixo, que o que você merece é a alfarroba dos porcos, porque ele te chama para o banquete, querido. Você é amado dele, você é amada dele. Mas Deus está aqui falando com os filhos mais velhos também. Você que se sente injustiçado por Ele, você que acha que não é justo, Deus, eu te obedeci, eu fiz tudo como o Senhor pediu e eu estou pagando alto preço. O Senhor comemora a volta do filho e a minha parece que o Senhor sequer mata um cabrito. Querido, se arrependa hoje, porque a base da tua relação com Deus não é o teu mérito, não é a tua obediência, não é a tua justiça, é a graça de Deus, é a graça de Deus. E quando você olha para Deus dessa maneira, querido, olha aqui para mim, é como Deus chegasse para mim com um copo na metade, e eu com sede, e dissesse para Ele: eu não aceito. Por que o Senhor me deu o copo cheio, Deus? Porque o Senhor podia me dar o copo cheio. E quando eu me coloco assim diante de Deus, eu estou entendendo que isso aqui é graça. Eu não merecia nenhuma gota de nada dele por causa do meu pecado. E a gente fica dizendo: Deus, enche o copo, porque eu não aceito menos do que o copo cheio. Quem somos nós, igreja? É graça, é graça. Então glorifique e diz: Deus, obrigado por tudo, nem um cabrito, mas o Senhor me deu tudo, tudo é teu, filho. Ele está dizendo: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Essa palavra do pai para o filho mais velho, querido, é a palavra de Deus para Jesus quando ele veio e disse: meu filho, Jesus, o que eu tenho é teu, o que eu faço é teu, as obras que eu faço são tuas, filho. Foi essa a palavra do pai ao filho mais velho, a palavra que ele deu ao próprio Cristo. Arrependimento. Você recebe o perdão de Deus hoje, querida? A graça dele para sair daqui, para sentarmos à mesa, para sermos pais lá fora, para parar de olhar para os outros como menos ou como mais, mas convidar para a mesa. Eu quero te convidar mesmo. Sirva a mesa da tua casa. Você sabe o que eu fiz? Você quer saber? Eu vou te dar o meu testemunho. Quando eu voltei daquele retiro, o Senhor me apontou algumas pessoas em mente. E sabe o que eu fiz? Eu chamei para comer com essas pessoas. E eu confessei o meu pecado. E eu disse: eu quero ter comunhão com você. Porque a mesa do Pai é para todos nós. Deus não deixa ninguém de fora, salvo aqueles que não querem ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Diz aí para o teu irmão, diz aí: o Pai misericordioso te ama. Diz para ele: te ama, não desiste. O Pai misericordioso nos ama, 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 nos ama. Não tem base em você, tem base nele, tem base nele. Volta lá e pede perdão.